o cenário segue muito positivo para as ações da CSN Mineração. A gente está fazendo um teste importante, a gente já deu sinais e pode ser que a correção tenha acabado, mas a gente vai ficar atento em todos os cenários. Então vamos rever todos os pontos importantes, entender por que a gente já pode voltar a subir agora. Claro que vai depender também do minério de ferro, a gente vai olhar e analisar também o gráfico do minério de ferro e vamos entender as nossas projeções daqui para frente, que pode ser já uma recuperação a partir desse ponto, tá? Então fiquem ligados aí até o final do vídeo. Bem-vindos, vamos atualizar então a nossa análise da CSN Mineração, CMIN3, vamos ver suportes, resistência, preço-alvo, tendência, se vale a pena comprar, se vale a pena vender, vamos ver o que o gráfico está nos mostrando, porque a gente já teve alguns sinais de que a gente pode fechar os gaps antes de qualquer outro movimento, então a gente precisa ficar atento. Claro que vai depender da estratégia de cada um, se vale a pena ou não comprar agora. Eu vou mostrar o cenário que eu acredito que é o mais provável, mas sim, a gente tem que ficar pronto para todos os cenários, mas na minha leitura todos eles vão acabar em alta. Mas vamos entender tudo isso agora no vídeo de hoje. Antes de a gente continuar, não esqueça, ó, nosso canal de criptomoedas, já se inscreve lá. O Bitcoin já fez máxima histórica nova, a gente já está avisando há mais de 6 meses aqui no canal. Quem não se inscrever e não acompanhar o mercado de cripto vai perder muito dinheiro. Ainda dá tempo, então se inscrevam lá. E também não se esqueça o nosso curso aí em cima para quem quer aprender, né, a usar o gráfico para investir para longo prazo, parar de perder dinheiro comprando na hora errada, fazer porcaria, vender na hora errada, tudo errado. Aprende a usar o gráfico para investir para longo prazo, que o gráfico dá vários sinais. Tá? Então vocês adquirem o nosso conteúdo, ganham acesso à nossa comunidade lá no Telegram, tudo de maneira vitalícia. Então aproveitem nos QR Codes e dá no primeiro comentário fixado também aqui embaixo, tá? E como sempre, mais duas ações para vocês no final do vídeo, não esqueçam, tá cheio de ação barata aí na bolsa, então vale a pena, tá? Então vamos lá. Gráfico semanal da CSN Mineração. Vamos começar aqui pelo começo, né? Como se diz, a gente teve o rompimento na nossa estrutura de baixa lá nos 13,50 em 2022. Acumulação. Rompemos essa acumulação, fomos lá testar o nosso topo histórico. Esse é o primeiro ponto aqui que me deixa desconfortável com comprar novamente as ações da CS Mineração. Quem acompanha aqui o canal já sabe que eu já tive comprado aqui nos 4,50, vendi no topo histórico. Depois a gente comprou aqui nos R$5 e vendeu aqui na casa do 7,20, que foi o fechamento do gap. Então, para fazer sentido, para comprar de novo pela minha estratégia, depois de fazer um falso rompimento de topo histórico e ter testado aqui essa região, ó, não tá, para mim, fica bem desconfortável. Eu vou mostrar para vocês o porquê daqui a pouco, mas mesmo assim, a gente tem que olhar os sinais no mercado. E o sinal por enquanto é 2 dojis na semana do dia 14 e na semana do dia 21, testando uma região importante, que é a região desse retângulo vermelho aqui, que é a projeção desse pivô, o teste, claro, dos R$6, que é um valor redondo psicológico, e também, ó, dessa barra aqui de segunda semana do dia 9 de setembro. Ó, como a gente veio aqui, tentou perder ela por 3 semanas seguidas e agora rompeu a parte superior desses dojis. Então pode ser sim que a gente já volte a subir, pelo menos para fechar os gaps. Então a gente tem que ficar atento, como eu falei na abertura, dependendo da estratégia de cada um, já pode fazer sentido comprar nessa região, porque a gente não tem nenhuma garantia que o nosso cenário vai se concluir. Porque uma ação, quando entra em tendência de alta, não necessariamente ela vai fazer todas as correções bonitinho, como diz na análise, né? Então, a gente tem que ficar atento. Mas, por enquanto, pelo semanal aqui, ó, enquanto a gente estiver acima dos R$6, a tendência é subir e vir testar pelo menos o fechamento dos gaps que a gente vai olhar agora no gráfico diário, para depois a gente pensar nessas outras duas regiões que, claro, é o topo rompido dessa acumulação, no 5,50, e depois a nossa última projeção, que vai ser aqui embaixo, mas a gente já vai chegar nela. Passando para o gráfico diário, olha como a gente rompeu essa acumulação aqui, rompe, volta, testa ela nos R$6 e já estamos tentando subir de novo. Se a gente fechar só os gaps que a gente tem em aberto, a gente está falando uma alta aí de 15% até a casa aí dos
7,16, mas nada impede a gente fechar esses gaps aqui e seguir subindo em direção ao nosso preço final de alta. A gente só poderia pensar aqui numa correção mais forte por enquanto, perdendo essa região aqui dos 5,80. E pelo contexto atual, lembrando que esse vídeo eu gravei na quinta-feira, tá? Eu tive que gravar um pouquinho mais cedo, então a gente não tem o pregão de sexta, mas pelo contexto atual, a chance da gente perder essa região tá bem reduzida. Então vamos ficar ligado aí nesse cenário. Mas a gente também tem que ficar preparado, mas eu vou mostrar, vocês vão entender agora. Mas antes de continuar, como sempre, né? Não se esqueça, ó, área de membros, se inscrevam no canal, importantíssimo, dá aquela força bacana. A gente tem mais de 15 ações que a gente traz aqui no canal. Toda semana a gente intercala, uma semana sim, uma não. Então a gente cobre 15 ações no mínimo por mês aqui. Então se inscreva aí e deixa o comentário de vocês aí se vocês gostam da ação da Semin, se estão comprados. Dê a opinião de vocês, é muito importante a gente trocar ideia aí, todo mundo sai ganhando. Então deixa aí nos comentários. Tá? Então vamos lá, agora vamos para as projeções mesmo. A gente tem o nosso contexto aqui, vamos voltar para o semanal, que é teste de topo histórico. Então o que me impede de comprar as ações agora? Tínhamos o topo histórico no 7,25, a gente rompeu, ficou uma semana só acima desse topo e depois já devolveu tudo. Então eu não compro ação que perdeu o topo histórico, né? Que fez teste de topo histórico e devolveu com toda essa força. Por quê? Justamente, ó, porque a gente fez o teste aqui e a gente pode ter esta região como o pé do pivô. Isso jogaria a gente lá para baixo de novo, ó, para testar essa região aqui de maior volume de negociação do período na casa aqui dos 4,50. Então é isso que me impede de voltar para a ação agora. Eu já operei ela 2 vezes muito tranquilamente, aí não preciso mais nada de retorno por enquanto dela, então eu vou optar por esperar. Mas a gente pode estar construindo o quê? Primeiro movimento de alta, correção lateral. Segundo movimento de alta, correção para testar o fundo anterior, o topo anterior rompido. E terceiro movimento de alta. Então a gente pode sim fechar esses dois gaps e voltar em direção aos R$ 10. Percebo que os dois cenários são de alta, por isso que eu falei que de qualquer jeito ele acaba em alta. Porque ou a gente fecha esses gaps e vai nos 10, ou a gente corrige aqui, vem para os 4,50 para depois voltar a subir. Então aí depende a estratégia de cada um. Claro que enquanto a gente estiver acima desses 6, não faz sentido nenhum a gente esperar que do nada ele volte a cair. Então a gente tem um espaço aí muito mais provável de vir testar esses R$ 10 antes. Então vamos ficar aí bem atentos. Se a gente for olhar o minério, a gente está muito trancado aqui também. Vamos passar aqui para o diário, que está mais interessante. Eu trouxe aqui na nossa última análise do minério justamente, olha como a gente veio tentar perder essa barra do dia 30 de setembro, que foi esse volume muito grande que entrou nesse gap. Então, enquanto a gente se mantiver acima desses vamos botar valor redondo, né? Enquanto a gente se mantiver acima dos R$ 102, a gente pode sim voltar a subir e esse gap ficar em aberto. Então a gente tem que ficar atento. E aí a gente pode falar aí no minério de ferro chegando lá na casa dos R$ 150. Então fiquem atentos. Minério de ferro, enquanto a gente estiver acima dos US$ 90, zero preocupado também. Que a gente poderia só fechar esse gap e voltar a subir. Tá? Então não tem problema nenhum. Meu viés segue sendo de alta, mas aí cai naquela análise que a gente viu da Semin. Ou a gente já sobe a partir daqui, ou a gente volta, faz essa curva e depois sobe, beleza? Então vamos ficar bem atento, mas eu sigo bem otimista para o longo prazo. Aqui de notícias a gente tem só a CSN aprovou a venda da fatia da CSN Mineração, né? Já é uma notícia que a gente tinha falado em outros vídeos, mas agora foi oficial. Então a empresa detalha aí que a Itochu pagará R$ 7,50 por ação. Então vê que é bem mais do que ela está valendo hoje. Então, será pago à vista na transferência das ações prevista para 12 de novembro, tá? Então, saiu oficializado aí o negócio. Na parte de fundamentos, o preço ao valor patrimonial 2,89 já está dentro da nossa média histórica. Preço sobre o lucro 7,34 também já recuou bastante em comparação ao ano passado.
Dividendos, esses sim sempre bons e gordos dividendos, batendo a Selic esse ano 17,24% e o ROI 39,37%, um crescimento aí de 2022 para cá bem sólido. Na parte de preço justo, R$ 6,35, atualmente a gente está em 6,19 e fiquem então muito atentos nesses R$ 6 que vai ser decisivo, que a gente já pode seguir subindo em direção aos 10. Não esqueça de olhar os outros dois vídeos, ó, que tá aparecendo aqui em cima para vocês e de se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!